Olá, boa noite. Iremos apresentar o PEIP em grupo do módulo 6, que tem por tema geral o processo de avaliação e a inclusão digital, a educação e trabalho na EJA. Sendo escolhido como a temática de grupo, EJA, desafio e perspectiva, o que é composto por 4 acadêmicos, que são Geiciane Alves, Kelly Uma Tavares, Stephanie Lima e eu que nos falo, Daniel Alves. O trabalho foi desenvolvido de acordo com os autores, o autor Paulo Freire e Anzo Rena. Esses autores vêm trazendo a temática no dia a dia para a melhoria da educação de jovens e adultos, aonde esses jovens eles aprendem conforme o aprendizado que eles aprenderam no dia a dia. Enfatizando a educação de jovens e adultos, ao longo da história sofreu várias alterações desse movimento educativo que começa discussões sobre essa temática nos dias de hoje. O modo de ensinar a EJA é fundamental, não podendo tratar os educando da mesma forma como se fosse como alfabetização na fase de criança, ou seja, infantis, priorizando temas do cotidiano, como já foi falado antes. Por isso, esse trabalho tem bastante importância de cunho e bibliográfico, esse trabalho desenvolvido, onde pesquisamos, analisamos e trazemos que a realidade na educação do nosso Brasil. Precisamos melhorar e vamos melhorar, e assim precisamos que as salas de aulas não sejam tanto enfeitadas como as salas de aula para o pré-1, pré-2, no pré-escolar, e sim um cartaz que mostra a realidade do dia a dia, onde que esses alunos venham comparar e meditar e se dedicar ao seu estudo com o sonho de melhorar a sua vida no dia. Boa noite, fiquei com a parte de fundamentação teórica do trabalho, que usamos a opinião de alguns autores. Quando falamos na educação de jovens e adultos, temos que ter em mente que cada adulto carrega consigo uma história de lutas que fez por algum motivo na sua infância abandonar a escola. Trazendo uma citação que está no nosso trabalho do PEIP, que é de Anzo Rena, autor do livro Educação de Jovens e Adultos da Uniaselv, que ele fala que os sujeitos da EJA são pessoas adultas ou jovens que, pelas mais diversas razões, têm como objetivo uma realização pessoal, sentem-se ameaçados pelo desemprego, a necessidade de contribuir com maior eficiência na formação dos filhos, ou buscam novas respostas para os seus conflitos e dificuldades. Esses são alguns dos fatores que resultam em uma retomada de decisão, ou seja, voltar à escola. Sabemos que na EJA são muitos os desafios, mas no nosso trabalho delimitamos a falar sobre 3, que são a infantilização na EJA, a falta de preparo dos professores e o espaço disponível para a EJA. Primeiro, a infantilização. Sabemos que é muito comum os professores na EJA quererem tratar os alunos da mesma forma que tratam na educação infantil, querendo usar as mesmas metodologias, o que não pode acontecer, pois um aluno da EJA não quer ser tratado como infantil, ele quer se sentir útil, mas de uma forma diferente. O professor na EJA, ele precisa tratar o aluno trazendo coisas do seu cotidiano. Por exemplo, se um aluno da EJA é mecânico, esse professor pode usar na matemática coisas que este aluno usa no seu dia a dia, como chaves de fenda e etc. A falta de preparo dos professores começa lá na formação, que muitas das vezes os professores da EJA não têm formação preparatória para a EJA. São professores com preparação normal e vão trabalhar na EJA. Isso precisa ser mudado. E o espaço é uma dificuldade muito real, porque normalmente as aulas da EJA são em escolas à noite, que no turno vespertino e matutino acontecem aulas da educação infantil. Então as salas são totalmente enfeitadas para as crianças. O espaço não é nem um pouco adequado para a educação da EJA, pois um espaço adequado para uma educação na EJA deveria ser enfeitado sim, porém com coisas úteis, com cartazes
as coisas relevantes à educação da EJA. No nosso trabalho, foi muito utilizado a opinião de Paulo Freire, pois ele trabalhava com conceitos humanistas que na sua época eram pouco usados, afirmando sobre educar com amor, que a educação não é um ato isolado, mas contínuo. Paulo Freire falava sobre usar as palavras, sobre educar com palavras, palavras geradoras, que essa palavra geraria textos, fazendo com que o aluno aprendesse de uma palavra vinda do seu dia a dia. Este trabalho foi desenvolvido através de pesquisas bibliográficas baseadas em livros da internet, com o objetivo de abordar como é o jeito de ensinar os alunos da EJA. Por isso, buscamos respostas eficazes e elaboramos questionários com perguntas que trouxeram respostas para ampliar nossos conhecimentos e informações. Todo o trabalho foi desenvolvido de forma virtual, com observações em sites. O ensino da EJA deve ser compreendido como uma coletividade de ações, realizada pelo professor desejando chegar aos objetivos propostos. É fundamental que o educador tenha um brilho ao ensinar, usando metodologia que preencha a carência didática do aluno, sendo que os conteúdos usados nas pesquisas são importantes na promoção e eficácia do aluno. Partindo desta hipótese, descrevemos na visão acadêmica que devemos sempre observar o contexto social, cultural e econômico do educando e a necessidade deste ser humano que busca, através de tanta dificuldade, o aprendizado. Boa noite, me chamo Stephanie Lima Bastos, sou acadêmica da Uniaselv e vou falar um pouco sobre o paper da disciplina, que o nosso tema é EJA, desafios e perspectivas, e eu fiquei capaz de falar um pouco sobre resultados e discussões. Bom, a EJA podemos ver que a necessidade, uma vez que essas pessoas não tiveram oportunidades de estudar na idade correta, seja por qualquer motivo, familiar, financeiro e etc. Podemos descrever que, para ser um professor eficiente na EJA, para buscar novos conhecimentos e estar abertos a novas metodologias, pois tem um desafio de cuidar de um público que demonstra as barreiras sociais de inclusão. O professor deve sempre estimular e incentivar os alunos a seguir adiante. Vale ressaltar que é muito importante o diálogo do professor com o aluno, trocas de conhecimentos, que é muito importante para a sala de aula, o professor e o aluno, experiências que os alunos têm pelo fato de ter uma idade avançada, que o professor possa não ter aprendido, Que é muito importante saber ouvir as suas histórias, o que eles passam, para poder entender e criar métodos para trabalhar em cima do seu cotidiano com os alunos. Bom, dando continuidade em conclusão, a EJA e suas perspectivas no Brasil apresentam em sua história muitas discussões, além da falta de qualidade, que o ensino é marcado por lutas e conquistas para os professores, pois precisam de habilidades para os alunos não desanimarem de estudar. No cotidiano escolar, muitos são os desafios para os alunos do EJA. Por um ensino de qualidade, a diferença de idades equacionando dificuldades de estabelecerem boas relações, a superação do analfabetismo, o cansaço e a formação. Bom,
a educação é um compromisso com todos os profissionais da área que devem assumir em conjunto, disponibilizando uma escolarização de qualidade, permitindo aos educandos o exercício de cidadania e o seu comprometimento perante a sociedade. Bom, isso é um pouco de um resumo de resultados e discussões, dando continuidade à conclusão